Olá, olá! Muito bom dia para vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. Esse aqui é um canal para a gente tentar ter mais recursos, mais condições de nos desenvolvermos e sermos pessoas melhores. E aí, esse melhor é muito pessoal, é de cada um, o que você quer melhorar e como você quer melhorar. Aqui temos recursos que podem te ajudar. Mas onde é que você está e para onde é que você está indo, aí é uma questão muito pessoal sua, tá? Vamos aqui hoje falar sobre, no dia 2 de agosto, esse mês falaremos sobre pragmatismo. Então, fala assim no dia 2. Podemos trabalhar, não importa a maneira. Como poderia o exílio ser um obstáculo para o cultivo próprio de uma pessoa? Ou para alcançar virtude, se ele jamais impediu alguém de aprender ou praticar o que é necessário? Musônio Rufo, Palestras. Tarde em sua vida, após uma cirurgia, Theodore Roosevelt foi informado de que poderia viver o restante de seus dias em uma cadeira de rodas. Com seu entusiasmo característico, ele respondeu: certo, posso trabalhar dessa maneira também. É assim que podemos reagir até as reviravoltas mais impactantes do destino, trabalhando dentro de qualquer espaço que reste. Nada pode nos impedir de aprender. De fato, situações difíceis muitas vezes são oportunidades para seus próprios tipos de aprendizado, mesmo que não sejam os tipos de aprendizado que teríamos preferido. Musônio Rufo, de sua parte, foi exilado 3 vezes, 2 por Nero e 1 por Vespasiano. Mas ser expulso à força de sua vida e seu lar não afetou seu estudo de filosofia. À sua maneira, ele respondeu: certo, posso trabalhar dessa maneira também. E ele o fez, conseguindo encaixar alguns encontros com um aluno chamado Epicteto, entre seus exílios, e assim ajudando a trazer o estoicismo ao mundo. Aqui falamos de condições novamente, né? Que as condições, falamos ontem, né? Que não haverá perfeição nunca, as condições nunca serão 100% favoráveis a nada. E aqui ele nos diz ainda que, além de não ser sempre favorável, além de sempre existir uma questão que vai nos fazer pensar em, de repente, não realizar as coisas, podemos estar em momentos em que realmente teremos dificuldades, como o exílio de Rufo, como a doença de Roosevelt, e ainda assim eles se propuseram a continuar estudando, trabalhando, fazendo, realizando coisas. A questão que eu acho bem legal aqui que ele fala, de a gente encarar as dificuldades como oportunidades. Claro que isso é muito difícil, muitas vezes, quando a gente está dentro do problema. É muito difícil. Às vezes a gente passa anos, décadas, para a gente conseguir enxergar algum aprendizado em algo muito difícil que está nos acontecendo. Porém, quando a gente consegue entender que dá para aprender com qualquer situação, que a gente consegue, se dependendo da nossa psique e de como a gente tenta viver a vida, a gente consegue elaborar os problemas, as dificuldades, as dores emocionais, físicas. A gente consegue transformar as dificuldades em oportunidades de aprendizado. E aí a gente se transforma e transforma esse acontecimento trágico, muitas vezes, doloroso e difícil, em algo um pouco mais palatável, um pouco mais fazedor de sentido para a vida, sabe? Não fica uma coisa muito perdida do tipo, olha o que aconteceu comigo e eu não sei lidar com isso. Essa elaboração, essa força que a gente pode buscar em transformar momentos difíceis em momentos de aprendizado, momentos de oportunidade para aprender, vai fazer com que a gente encare a vida de uma outra forma. É disso que ele está falando aqui. Que mesmo exilado, mesmo após uma cirurgia debilitante, que vai te deixar paralisado, me faz me lembrar muito de Viktor Frankl, né, nessa hora. Ele foi um prisioneiro do Holocausto, sobreviveu ao campo de concentração, e ele se diz o homem mais feliz do mundo. Ele elaborou essas dores, né? Ele conseguiu transformar uma dificuldade num aprendizado. Ele conseguiu transformar uma coisa horrorosa em algo que pode contribuir com a humanidade, inclusive. Porque dessa experiência dele saíram vários ensinamentos muito difundidos até hoje. Então, como é que a gente está encarando a vida, sabe? Como é que a gente está
Isso é muito pragmático mesmo, né? Como é que a gente elabora as nossas dores, as nossas dificuldades da vida? Aquilo que a vida nos impõe, que muitas vezes, é consequência do que escolhemos. Então, temos que separar duas coisas aqui. Existem consequências e existem provações, talvez podemos chamar assim, né? Dificuldades genuínas, que são impostas para nós, mesmo quando a gente não procura por aquilo. Existem as duas coisas. Mas o que eu observo muitas vezes é que as pessoas chamam as consequências de provação. E aí, meu filho, se você plantou vento, você vai colher tempestade. Não tem jeito. Você não tem como plantar banana e colher laranja. Não vai rolar. Então, o que é que a gente está fazendo, sabe? E se estivermos fazendo tudo certo, no que você entende ser certo, né? Não estou aqui impondo a minha opinião de certo, tá? Se você estiver fazendo tudo que você está de acordo com o que você quer fazer, com o que você entende ser correto, com o que você tem na sua ideia, né, de realizar na vida, e ainda assim acontecerem provações, aí sim você está tendo provações, né? Não está colhendo consequências. E muitas vezes também a gente está fazendo o que precisa fazer. Já falamos sobre isso aqui nesse canal do Diário Estoico, nessa playlist também, né? Muitas vezes a gente faz o que precisa fazer, né? Somos adultos, não dá para a gente viver de sonho, mas dá para a gente trabalhar naquilo que nós fazemos, né? De novo, eu vou falar da minha percepção, que é na clínica, né? Eu observo pessoas, eu escuto histórias de muita gente, e o que eu percebo é que as pessoas estão perdidas mesmo, assim, do tipo, eu não sei nem o que eu quero, eu não sei nem o que eu gosto, sabe? É uma coisa meio assim, ok, eu trabalho e eu funciono, mas eu não sei se é isso que eu quero para minha vida. Isso só aconteceu. Eu não busquei, eu de repente me vi lá no final da adolescência, começo da idade adulta, tendo que escolher uma faculdade, escolhi, fiz, trabalho com isso, é ok para mim, mas é só isso, é só ok. Não é uma coisa que eu gosto, nem que eu desgosto, ela é quase indiferente. Isso tem sido muito frequente, sabe? E talvez aí tenha que entrar eu sugeriria uma terapia psicanalítica para trabalhar nesses olhares, sabe? Nessa indiferença, às vezes tem um desconforto, às vezes tem uma dor, que essa posição da vida está trazendo, sabe? Terapia psicanalítica ajuda bastante nisso. Mas como ele diz aqui, né? Dá para a gente encontrar uma boa vida em qualquer lugar. E você, encontrou uma boa vida já? No seu lugar? Mudou de lugar? Tá querendo mudar de lugar? Me conta aqui como é que tá o seu momento. Se você tá numa boa vida, se você tá numa vida ruim, se você está enxergando a sua vida como um caos total, assim, não consigo lidar com isso. Como é que tá o seu momento agora? Nos vemos nos comentários, falamos sobre isso e te vejo de novo amanhã no próximo vídeo. Um ótimo dia para você e até lá. Tchau!